Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos de número 1 ao verso de número 11. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Você já passou por um momento quando você viu a viola em caco? Essa é uma expressão popular que nos faz pensar em momentos tensos que vivemos. Quando o nosso chão é tirado, quando as esperanças se esvaem, quando parece que ultrapassamos os limites da nossa própria possibilidade e competência e chegamos a uma situação extremamente difícil, um beco sem saída. Nesse momento, o desespero bate à nossa porta. Esse é o título da mensagem desta manhã. Quando o desespero bate à nossa porta. O que podemos fazer? Quais são os conselhos da palavra quando nos encontramos diante de uma situação dessas? É fato, irmãos e irmãs, que a pandemia fez com que este inimigo quase que letal estivesse mais presente em muitas famílias. Muitas casas não só estão abrindo as suas portas para o desespero, mas estão permitindo que ele entre no quarto da intimidade do casal. Quantas pessoas têm comido o pão da ansiedade e do desespero em suas mesas? Quantas famílias não conseguem mais ter paz na sala de estar? A impressão que temos é que quanto mais enclausurados estamos, mais desesperados ficamos. O isolamento social por si só não nos garante a vitória sobre o desespero.
Quando olhamos para este texto, encontramos o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a superar o desespero, a encontrar a paz, o regozijo e a alegria, a despeito das provações e tribulações mais intensas. A caminho da Macedônia, Paulo se encontra com um homem chamado Tito. E ele recebe de Tito informações boas, inclusive, da igreja de Corinto. Como aqueles irmãos e irmãs tinham recebido de modo favorável as informações contidas na primeira carta. Mas ali neste encontro ele também fica sabendo de alguns problemas graves que ainda perduravam na vida daquela igreja. Havia uma facção dentro desta comunidade que não aceitava o apostolado de Paulo. Então Paulo escreve esta carta também objetivando dar base para o seu chamado. Interessante que Paulo não usa aqui muitos argumentos teológicos, tanto quanto usa a experiência por ele vivida, com a cruz vazia, com o poder do Espírito Santo, com esse Deus que lhe havia chamado. Essa é uma das cartas de Paulo com menor teor teológico, não significa que não o contenha, mas aqui Paulo abre o coração, aqui Paulo fala de suas forças e de suas fraquezas, inclusive ensinando aqueles irmãos a gloriarem-se mais nas fraquezas do que no poder. Paulo então traz aqui um tratado informal sobre como superar o sofrimento. Ele inclusive enfatiza no texto lido um episódio vivido na Ásia, possivelmente em Éfeso, cidade na qual ele permaneceu vários meses. O poder do evangelho impactou nessa comunidade tanto gregos quanto judeus. Então os encantadores, os mágicos, os idólatras, aqueles que compravam, por exemplo, imagens da deusa Diana, Diana dos Efésios, essas pessoas foram se convertendo, quebrando as suas imagens, deixando as suas práticas ocultistas idolátricas. E isso gerou, é claro, que a ira de toda uma liderança religiosa e política, que viu seus rendimentos caírem, porque o mercado da idolatria ruiu nessa cidade. Paulo não traz detalhes, mas ele enfrentou duras provas ali. E algumas expressões do original grego nos permitem entender a intensidade desse sofrimento por ele vivido naqueles meses. Há uma expressão grega que é hipérbole, que significa acima do poder de suportar. Uma verdadeira carga pesada ao normal da vida. Há uma outra expressão, baréu, que significa ser pressionado para baixo com grande peso. Uma outra expressão nos faz entender essa tribulação como desespero, uma angústia, uma ausência de possibilidade de solução em situação de grande dificuldade. É o cair em total perplexidade, ao ponto de se desesperar da própria vida. E Paulo chega a afirmar também no verso 9, que ele havia recebido uma sentença, um veredito de morte, uma decisão final de um júri terreno, que havia ali então atestado a sua morte. Determinado a sua morte. Paulo, no capítulo 11 de sua segunda carta, ele traz mais alguns detalhes sobre o seu sofrimento. Depois você pode ler, não agora. Você pode ler a partir do verso 16 do capítulo 11 dessa segunda carta. E você verá como Paulo então descreve esse sofrimento, ou os sofrimentos da sua vida e do seu ministério, que foram de alguma forma um alimento, para que ele pudesse encontrar mais da graça de Deus, e não um combustível para o desespero.
Como foi então, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo encontrou essa paz em meio ao desespero? E com quais palavras ele ensinou essa igreja? Como nós podemos atender a esse desespero quando ele bate à nossa porta? Em primeiro lugar, devemos reforçar a esperança na vida eterna. Devemos reforçar a esperança na vida eterna, porque ela nos faz vencer o desespero da morte. No verso 9, Paulo diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, já dissemos aqui essa semana, finalizando o curso Os Medos da Liderança, algo sobre o pensamento de Max Lucado. Quando numa devocional ele falou sobre o medo. E ele diz: quando o medo forma as nossas vidas, a segurança se torna nosso Deus. Quando a segurança se torna o nosso Deus, adoramos a vida sem riscos. Quando a segurança da nossa vida, irmãos e irmãs, é o fim, então nós não conseguimos vencer o desespero da morte. Porque a qualquer momento e a todo momento estamos conectados com essa necessidade de permanecermos vivos aqui. Esse passa a ser o fim principal da vida. A existência em si. A sobrevivência em si. Quando nós vivemos assim, irmãos e irmãs, nós alimentamos o desespero com frases do tipo: todo mundo já pegou o Covid, eu também vou pegar. Ou então: já peguei uma vez, se pegar a segunda, estou na cova. São pensamentos, são frases que reverberamos quando a nossa própria dor se transforma no nosso bem mais precioso. Essa é uma característica das pessoas desesperadas. Elas têm um compromisso com a sua própria dor neurótico. A dor se transforma num ídolo. Ontem, eu e a Maruz assistimos um filme chamado Você Acredita? Quero indicar esse filme para vocês. Conta a história de alguns personagens que foram impactados pela mensagem da cruz. Dentre esses 12, um casal já de certa idade. Perdeu a filha no início da adolescência. E desde então a mãe mantinha o quarto da filha intacto. E um dia, após ouvir uma mensagem do pastor da comunidade, não vou contar tudo não, irmã. A irmã Mari está ali, está incomodada. Fica no mistério, irmã, fica no mistério. O filme tem 2 horas, eu vou contar só uns 5 minutos aqui, pastor. Fique em paz aí, fique em paz. Então, depois de ser impactado pela mensagem do pastor da comunidade, aquele senhor chega no quarto, ele começa a mexer naquele quarto e guardar as coisas da filha. A esposa chega, pastor Vanderly, e diz: o que você está fazendo? Esse é o quarto da nossa filha. Ele diz: não é o quarto, é um museu. E nesse contexto ele olha para a esposa e diz: nós passamos a idolatrar a nossa dor. Quando nós idolatramos a nossa dor, nós alimentamos um desespero incontido. E o Espírito Santo nesta manhã, com certeza, nos fará romper com esta condição. Amados, o grande desespero, ele sempre está ligado com a possibilidade de morte iminente. Quando nós não temos medo de morrer, não por uma vida leviana inconsequente, mas por certezas de fé, apesar de sermos mordomos de Deus, em relação ao cuidado com o próprio corpo, quando entendemos isso e superamos o medo da morte,
também começamos a superar o desespero. As palavras de Paulo neste capítulo e nesta carta mostram um homem que está amadurecendo em fé, alguém que está crescendo em confiança. No capítulo 4 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo contemplava aquilo que era invisível aos olhos humanos. E essa sua crença na eternidade, na vitória sobre a morte, o levava a ser firme e não abrir mão de sua ética cristã, de sua conduta moral, mesmo diante da mais dura perseguição e prova. Nós sabemos, irmãos, que tanto os sofrimentos excessivos quanto a bonança são extremos que podem corromper o ser humano. Tem gente que está tão bem, que Deus começa a fazer as coisas irem mal, de mal a pior. Porque o dinheiro no bolso, conta bancária cheia, a isenção de doenças faz com que a pessoa crie uma falsa concepção, até uma falsa identidade cristã. Até um engano de que está bem espiritualmente, quando na verdade não está. O apóstolo Paulo, ele se mantinha firme, mesmo no meio dessas tribulações e angústias. E há uma expressão que aparece aqui nesse texto, quando ele fala da sua própria consciência, no verso 12. Uma consciência pura, gerada por uma vida simples e sincera. O termo sincera aí significa julgado pelo sol, determinado pela luz do sol. Muitas vezes o nosso desespero, ele advém da nossa própria culpa. E eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito moralmente para vencer o desespero. Mas eu quero dizer que quando buscamos um caminho de santidade, quando buscamos estar alinhados com a vontade de Deus, é mais fácil encontrar a tranquilidade. Porque a culpa do pecado, ela só piora o desespero. Mas é importante que você entenda, ainda que você não ache na sua vida uma base moral para se acalmar nesse momento de tempestade, há aquele que te dignifica. Esse Jesus que é plenamente santo, poderoso, que pode também santificar você, perdoar você, libertar você dessas obras pecaminosas, inclusive da culpa que elas geram. Irmãos, a serenidade que marcou a vida do apóstolo Paulo, no momento de sua morte, do seu martírio, é a maior prova de que esse homem de fato amadureceu em fé, ao ponto de desejar mais a morte do que a vida. Como Satanás vai semear morte, ou medo da morte, ou desespero naqueles que não têm medo de morrer? Entendem? O apóstolo Paulo chegou a declarar aos filipenses: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A certeza da vida eterna, irmãos, é sombra nesse sol escaldante. É paz no meio de um mundo em guerra. Você precisa ter isso. Você não pode abrir mão desta paz que excede o entendimento. Mas em segundo lugar, vencemos o desespero. Quando o desespero bate à nossa porta, nós precisamos cultivar a experiência comunitária. Ela é uma âncora maravilhosa nesses tempos de crise. Você e eu precisamos cultivar a comunhão. Paulo aqui está falando dele, dos irmãos, de outros irmãos, de outras igrejas. Paulo compartilhou os sofrimentos vividos por ele e por outras pessoas, buscando encorajar a igreja de Corinto. Ele falou da importância dos irmãos orarem uns pelos outros para o seu fortalecimento mútuo, verso 11.
Irmãos, o consolo de Deus vem até nós para podermos consolar. Não simplesmente para nós levantarmos a nossa mão, agradecendo por uma paz que o mundo não tem. Porque você e eu somos abençoados, porque você e eu conseguimos dormir. Há um propósito maior do que o nosso próprio bem-estar nisso. O desespero, ele é vivido quando se vive sozinho. Quantas pessoas não saíram de suas casas, pegaram Covid, algumas delas faleceram sem sair de casa. Ficaram enclausuradas não apenas entre quatro paredes, mas na masmorra do medo e da insegurança. O verso 4 diz: Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar. Meu irmão, olha aqui. Você pode ser a consolação que alguém está esperando. A sua palavra pode ser o conteúdo que está faltando no coração de alguém nessa pandemia. Esses dias eu assisti um vídeo do Mário Sérgio Cortella, uma entrevista que ele concedeu a Silvia Popovic, quando ele fala sobre a importância de nos tornarmos necessários. A gente tem pensado, o que é necessário nessa pandemia? Só que muitas vezes o nosso necessário não é o necessário de Deus. Vamos falar a verdade. Grande parte de nós tem feito aquilo que acha ser tão somente necessário. Sim ou não? Eu saio de casa se for necessário. Olha, eu vou me expor se for necessário. A questão, irmãos e irmãs, é que a necessidade do ser humano é estar com outro ser humano. Me perdoe se o diabo te convenceu que você tem que passar essa pandemia sozinho. Essa é uma mentira do inferno. Temos dito aqui, tem pessoas que estão tocando as suas vidas. Mas quando se fala de comunhão com o corpo de Cristo, quando se fala, quem sabe inclusive de estar aqui presencialmente, temem. Na verdade, esse medo acaba sendo um pretexto. Irmãos, nós precisamos olhar para essa palavra e entender que o desespero, ele é superado quando nós passamos a entender que somos necessários uns para os outros. Deus assim nos fez seres gregários, interdependentes. Há uma beleza e um milagre em servir aos outros, mesmo que a gente não esteja pronto. Quantas vezes eu recebi fé, orando para que as pessoas tivessem fé. Quantas vezes eu resolvi conflitos internos, o Espírito Santo tratou isso dentro de mim, quando eu estava falando aos outros questões que ainda não eram definitivas na minha vida. Nosso problema é que a gente acha que tem que estar tudo certo com a gente para a gente poder ajudar os outros. Você começa a vencer o desespero quando você ministra a vida dos outros, quando você serve a vida dos outros, mesmo em questões que de repente para você ainda sejam insuperáveis. Aí está o gloriar-se na fraqueza, aí está o ser um apóstolo, um evangelista, uma missionária, que confia muito mais na força que vem de Deus do que na força do seu próprio braço. Vocês se lembram do casal que eu citei do filme Você Acredita? Mais 2 minutos só. Oh, amado, são 12 personagens, eu estou falando da história só de 2. Só de 2, irmãos. Esse casal se encontra com uma mãe, cuja filhinha, nova ainda, fazia tratamentos médicos, e as duas tinham perdido a sua casa. E então, esse casal que tinha perdido a filha, praticamente adota as duas. Mas a mãe solteira
diz assim para aquele senhor: por que você vai me ajudar? Por que você vai fazer isso comigo? Ele diz: olha, com certeza essa ajuda vai abençoar mais a gente do que você. Aos poucos você vai entender o porquê que nós precisamos mais dessa ajuda do que você que está recebendo. Só vence o desespero quem entende que a ajuda é mais necessária para ele do que para outra pessoa. Nós precisamos, irmãos, mergulhar nesta palavra aqui e receber verdadeiramente o recado de Deus. A igreja pode ajudar você a ser consolo na vida de alguém. Estamos aí com a loja vazia, plantio de árvores para o próximo mês. Ah, eu não gosto de feijoada, pastor, então compre e abençoe alguém. Irmão, enquanto você ficar querendo resolver os teus problemas, eles permanecerão insolúveis. Comece a ser solução para os problemas do outro. Quando você voltar para os seus, eles já terão se resolvido. O problema é que nós ficamos em círculos, de fato, idolatrando a nossa dor. Só que esse culto, essa idolatria, não nos leva à libertação, só nos leva ao desespero. Por fim, irmãos e irmãs, para nós fecharmos essa palavra, quando o desespero bate à nossa porta, é necessário ter a certeza de que Cristo é a nossa esperança. E o seu Espírito, a nossa poderosa consolação. Para Paulo, Deus havia se tornado suficiente, pleno, capaz de solucionar todas as suas dores e problemas. Paulo não precisava de mais nada. Por isso, irmãos, nos seus escritos, sobretudo nesse capítulo que lemos, ele faz declarações tão profundas acerca de Jesus, sobre a sua poderosa cruz. Ele se refere a Deus como Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Segundo a Bíblia Nova Almeida, atualizada em seu comentário, consolação aqui é a disposição geral que provém de descansar na soberania e no reinado amoroso de Deus, manifesto ou manifestado no senhorio de Cristo. Quem nos permite viver essa atitude de descanso é o Espírito Santo Consolador. É o Paráclito. O termo consolação no original grego aqui significa estar ao lado de alguém até que esta pessoa suporte todos os seus mais pesados testes. Para Paulo, Deus assim agia na sua vida todos os dias. Ele diz: Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele afirma: somos contemplados com a sua consolação. A nossa consolação, ele afirma, transborda por meio de Cristo. Ele diz: os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor. No verso 20 ele afirma: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Irmãos, na prática do nosso dia a dia, nem sempre Deus nos é suficiente. O desespero é um sinal da nossa incredulidade na suficiência de Deus. Nós precisamos a cada dia reforçar esses atributos de Deus e pedir que o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, possa impregná-los, possa carimbá-los em nossos corações e mentes. Que o Espírito Santo nesta manhã torne a obra da cruz o maior símbolo da nossa esperança. Jürgen Moltmann foi um teólogo, não sei se está vivo ainda, os colegas me ajudem, eu acho que já faleceu. Esteve no Brasil em 2011, ministrando no Rio de Janeiro. E ele foi um soldado alemão na Segunda Guerra. Foi para a guerra e acabou preso no campo de concentração inglês. E ali ele começou a ver a vida por detrás do arame farpado. Mas ali, naquele desespero,
naquela ausência quase que total de vida, de alegria, ele começou a estudar com alguns teólogos. E ele começou a descobrir o amor de Deus no sofrimento. Ele se negava a ver a cruz apenas como símbolo de remissão de pecados. Ele passou a ver a cruz como um símbolo de esperança. E ele então escreve sobre como ver a vida além dos arames farpados que nos machucam. O que o diabo quer é que nos coisifiquemos. O que o diabo quer é diminuir você. É fazer com que você veja a sua vida apenas na perspectiva de dentro desse campo de concentração. Só o Espírito Santo nos faz olhar a salvação fora do arraial. Quando a vergonha se transformou em honra. Quando a derrota se transformou em vitória. Quando a morte se transformou em poder de ressurreição. Meu irmão, a vida além desse arame farpado que está aí ao seu redor. Em situações as mais tensas nós podemos descobrir essa esperança. Esse teólogo chegou a dizer: fui salvo pela esperança de Cristo. Ela me plenifica cada dia e me faz saudar cada manhã com a alegria vivificante do reino de Deus. Esperar, meu irmão, não é acostumar-se com os arames farpados. Esperar vai além disso. É olhar para a cruz e receber do Espírito Santo uma unção que te vivifique e que te faz avançar. Essa é uma manhã para vencermos o desespero. Esta é uma manhã para vencermos a insegurança. Nesses dias de desespero, nesses dias de dor, incerteza e medo há. Mas em uma salvação eu creio. Creio em Ti. Creio em Ti.